Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 6, diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, nós vamos meditar nesse texto, né, principalmente no finalzinho do versículo 5 e no versículo 6, em alguns pontos. E o primeiro ponto em que nós vamos nos até é que Ele nos ama. No versículo 5 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele nos ama. Então, porque Ele nos ama, Ele fez isso. Ele nos libertou dos nossos pecados. Um outro ponto é que, porque Ele nos ama, Ele nos constituiu reino. E porque Ele nos ama, Ele nos constituiu sacerdotes. Então, tudo isso Ele fez por amor a nós. E não foi sem fim, sem objetivo, sem propósito. Porque Ele nos ama. Ele nos libertou. Ele nos fez reino, nos fez sacerdotes para o seu Deus e Pai. Para nós servirmos ao nosso Deus e Pai. Amém? Então nós vamos estar meditando nesses pontos nessa noite. E vamos começar com Ele nos libertou. Amém? Mas Ele nos libertou de quê, minha gente? De que foi que Jesus nos libertou? Quem era que andava preso aí? Quem era que estava atrás das grades? Não me responda. Antes de conhecer a Jesus, quem estava preso? Todos vocês? Alguém estava preso? Estava preso nas amarras assim, aquelas coisas, né? Alguém? Não, né? Nenhum de nós. A gente estava, na nossa visão natural, todos libertos. Só que havia uma prisão que nós tínhamos, que essa prisão era uma prisão espiritual. Nós éramos escravos dos nossos pecados. Por que nós éramos escravos dos nossos pecados? Porque em nós mesmos nós não tínhamos a condição de escolhermos pecar ou não pecar. E Jesus nos deu essa condição de nós podermos fazer essa escolha hoje. Amém? Então eu quero te dizer uma verdade nessa noite, meu amado. Você tem uma escolha de pecar ou não pecar hoje. Se nós cometemos pecado, nós não temos a desculpa hoje de dizer: eu fui obrigado, eu não tive saída, eu pequei porque eu não tive nenhuma saída. Não. Nós somos livres do pecado. Nós temos toda a condição de escolher pecar ou não pecar. Amém? Amém. Isso é o que a palavra de Deus nos garante. Jesus nos libertou. Agora, mas gente, eu não era nem tão ruim assim. Eu era uma pessoa boa. Ainda mais porque eu me converti, eu tinha 11 anos. Então não teve nem tempo de eu fazer ruindade na minha vida, gente. Então eu era uma pessoa boa. De que foi então que Cristo me libertou? Se eu era uma pessoa que não cometia pecados carnais, se eu não pecava com a minha língua, se eu não pecava, não ia para farra, eu não fumava, não bebia, porque o discurso é esse: eu não fumo, não bebo. Eu não fumo, não bebo, não farreio. Então não precisa ir para a igreja. Para que ir para a igreja? Se eu não fumo, não bebo, não farreio. Irmãos, existe em nós uma natureza que ela por si só já veio contaminada. Ela já veio contaminada pelo pecado. Ela já veio ruim. Então, o Senhor, o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 3, dos versículos 10 ao 12, essa realidade. Que mesmo que a gente se sentia bom,
nós não éramos bons. Irmãos, a gente prega isso para as pessoas. Romanos 3, 10 ao 12 diz assim: como está escrito, não há um justo nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E agora o versículo 23 e 24 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é Cristo Jesus. Irmãos, nós conhecemos essa palavra, a gente prega para os outros, só que às vezes a gente esquece dela para nós mesmos. A gente esquece que nós temos uma natureza carnal, nós temos uma natureza totalmente tendenciosa para o pecado, para a ruindade, para a maldade. Quando alguém fala alguma coisa com a gente, à vontade é se ligar. Não é? Essa é a nossa natureza aqui. Aí se não fosse Jesus na nossa vida, o que a gente ia fazer, né? Desligar. Ou então pelo menos dizer um bocado de coisa, né? Irmãos, todos nós temos essa natureza, todos nós. E aí, a gente quer parar muitas vezes de depender do Espírito e depender dessa nossa carne que é só tendenciosa para o mal, que é só fraca, que é só ruim. E quer que as coisas dê certo. A gente quer que tudo ande direitinho. A gente quer que o fim do nosso caminho, que a gente está andando na nossa carne, na nossa escolha, do jeito que a gente, da nossa natureza maléfica quer, e quer que o final dê bom. Não vai ser bom. Só vai funcionar quando nós nos entregarmos à dependência do Espírito. Amém? Amém. Então, se eu não consigo entender isso, irmãos, que eu era uma pessoa totalmente entregue ao pecado, se eu não consigo entender isso, eu também não vou conseguir entender a dimensão do que Deus fez por mim, o sacrifício que foi Deus pegar o seu próprio filho e colocar lá na cruz, sofrer todo tipo de humilhação, sofrer todo tipo de açoite, de escárnio, de injúria por mim. Isso não vai significar muita coisa, porque na minha cabeça eu era boa. Se eu não compreendo que eu estava condenado, eu também não vou entender que agora existem duas naturezas em mim e que eu não posso viver de acordo com a minha antiga natureza. Se eu não entendo isso, eu não vou viver pela fé. Porque só existe uma forma de nós vivermos no Espírito, de nós andarmos no Espírito, é se nós andarmos pela fé. Só existe uma forma da gente ter comunhão com Deus, é se nós andarmos pela fé. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que a gente vai ter esse testemunho em nós? Se nós não tivermos essa fé, se nós não andarmos nessa fé, se nós não fizermos essa escolha de dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, eu reconheço que eu sou uma pessoa pecadora, totalmente dependente do Senhor, e eu reconheço que não existe nada de bom em mim. E eu reconheço que eu preciso de um novo nascimento. Irmãos, isso é doutrina básica. E hoje nós estamos voltando para ela. Porque é necessário que a gente repense nessas coisas básicas. Para que a gente possa crescer, para que a gente possa partir, para que a gente saia, não é, do nível em que a gente está. A gente precisa voltar a esses princípios. Amém? Então, irmãos, se você ainda não tem essa certeza na sua vida, busca aí no teu coração. Eu já fiz isso, eu já entreguei a minha vida ao Senhor, o controle da minha vida pertence a Ele, eu já consigo andar por fé, eu já tenho comunhão, eu já tenho esse testemunho do Espírito em mim, de que eu sou filho de Deus. Então, se você não tem ainda, busca isso. Se entrega hoje. Amém?
Se entrega hoje. Em nome de Jesus. Então, irmãos, com relação à luta, né, dessas duas naturezas, eu ouvi um dia desses a história de um pastor que ele adotou uma menina de rua, ela tinha 11 anos. E aí ele estava feito todo, né, o trâmite e tal da adoção. E quando a criança, a filha já estava em casa, instalada, tudo e tal, ele e a esposa foram, antes de dormir, no quarto para ver, não é, como é que ela estava, se estava tudo bem. E quando eles abriram a porta, o quarto tinha cama, tudo normal de um quarto. A criança estava deitada no chão. Por que será que aquela criança estava deitada no chão? Ela passou 11 anos da vida dela dormindo no chão. 11 anos. Irmãos, vocês acham que de um dia para o outro a gente vai se acostumar com uma nova realidade, embora ela seja melhor? Porque uma cama é melhor do que o chão, gente. Alguém discorda? Dormir numa cama é melhor do que o chão. Andar no Espírito é melhor do que andar na carne. Viver pelo Espírito é melhor do que viver pela carne. Mas a gente prefere dormir no chão. Será que foi só nisso que essa criança não conseguiu se adaptar? Vocês imaginam o tanto de costumes que essa criança possivelmente tinha? Provavelmente era usado pelos pais explorado pelos pais ou pelas pessoas para pedir dinheiro para os outros. Talvez pegar as coisas escondidas. Vocês acham que todas essas coisas, elas não vão precisar de um tratamento para se adequar? Embora toda a realidade que essa criança passou a viver a partir dali fosse totalmente diferente, ela não tem a condição ainda de largar tudo aquilo. Conosco acontece a mesma coisa. Nós nascemos de novo, nós passamos por um processo. E é necessário que a gente permita que Deus faça esse processo em nós. Porque não existe nenhuma dúvida de que a vida que aquela criança tinha antes era tudo inferior ao que ela iria viver a partir de agora. Mas ela, assim como nós, quando escolhemos viver no Espírito, quando nós nascemos de novo, a gente precisa passar por uma adaptação. E a gente precisa começar a gerar essa nova realidade. Na verdade, Deus mesmo, Ele já gerou. E aí a gente precisa deixar Ele continuar o processo em nossas vidas, nos tratando, nos moldando, nos ensinando, nos quebrantando, para que Ele ministre a cada dia em nossos corações e em nossos temperamentos, que são a desculpa da gente ser mãe, muitas vezes, né? Gente, nosso temperamento é desculpa para muita coisa. Para muita coisa. Só que quando a gente se submete ao Espírito, nosso temperamento se submete ao Espírito. E a gente é moldado. Né? O meu marido, esses dias, tem testemunhado para todo mundo que chega lá em casa. Ele diz assim: essa mulher agora aprendeu a mentir. A mulher vive dizendo que me ama. Me chamando de lindão. Não é de lindo só. Não é só de lindo. Os óculos são novos. É de lindão. E essa mulher, ela aprendeu a mentir agora. Eu disse: você vai ver, daqui a um ano que eu não vou mudar e que eu vou continuar dizendo que te amo e te chamar de lindão. E daqui a 10 anos. Porque o meu temperamento é fleumático. Quem aí é fleumático? Quem se identifica como fleumático? Ninguém conhece esse temperamento, gente? Ninguém não conhece? Só eu sou fleumático nessa casa. O fleumático tem dificuldade de expressar sentimento, carinho, neném, essas coisas. O fleumático é aquela pessoa, né? Aquela pessoa conhecida como uma pessoa coração de pedra, gelo. Aquela pessoa que não é pessoa nhenhenhen, a gente tem errado. Ai, gente, que frescura, entendeu? E aí,
a gente tem dificuldade também de expressar sentimentos. Amém, meu irmão? Mas não se preocupe não, seu temperamento. E aí, irmãos, eu tenho essa dificuldade, né? E aí o Senhor me confrontou esses dias. Não foi a primeira vez, lógico. Né? Mas a pessoa que precisa toda hora, né? Deus fica, né? Aí falou assim, toma a iniciativa de, né, falar com seu marido que você ama ele. Tem outras iniciativas de apoio, né? Porque eu até ministrei a algumas irmãs esses dias, né, no discipulado, um livro, né, que o Senhor me deu acesso. E aí eu fui passar para as irmãs. Eu vou mandar um testemunho. Aí meu marido chegou em casa, aí ela foi e disse: boa tarde, tá tudo bem? Como é que foi o seu dia? E aí o marido virou para ela e disse assim: foi tudo bem, sim. Mas você tá bem? Você tá doido? Fui eu, viu? A culpa foi minha. Então, irmão, tem essas estranheiras, né? Esse marido achou que a mulher estava doida. O meu, eu acho que eu estou mentindo. Mas se aumentar a frequência, ou vai achar, né, que a doidice vem mesmo para ficar, ou então que é verdade, né? Então, irmãos, no primeiro ponto nós vimos que Ele nos ama, por isso Ele nos libertou. No segundo, Ele nos ama, por isso Ele nos fez reino. Nos fez reino. Então, Ele nos constituiu. O que é constituir? Constituir é compor, é criar, é designar, é eleger. Ele nos fez, Ele nos gerou, Ele nos compôs, Ele nos criou, Ele nos colocou nesse lugar de reino. O que é necessário para uma pessoa se tornar rei? Hoje essa semana mesmo, nós temos um exemplo de uma pessoa que foi, né, coroado rei, o príncipe Charles, que virou rei, Charles III, que a rainha Elizabeth II descansou, já era, né, viveu muitos anos, viveu muita história na vida dela. Existiam várias piadas e o povo continuou fazendo piada. É irresistível, né? Mesmo depois que a pessoa morre. Mas o rei Charles III, ele foi coroado por quê? Porque ele fazia parte da linhagem. Ele era filho. Então, irmãos, para ser rei, tem que fazer parte de uma linhagem real. Amém? Tem que ser filho. A menos que usurpe. A menos que seja tomado, né, à força. É esse o processo que acontece. E aí? Como é que Deus nos fez reis? Se nós não fazíamos ainda parte dessa linhagem. Ele nos fez nascer de novo. Só isso. Ele nos fez nascer de novo. E agora nós somos filhos do rei. Agora nós podemos ser coroados. Irmãos, não existe outra forma. Nessa semana mesmo, a primeira-ministra também lá do Reino Unido foi eleita. Ela não podia se tornar rainha, amém? Ela não poderia. Por quê? Porque ela não era filha da mulher. Ela pode, no máximo, ser primeira-ministra. Mas o filho foi quem se tornou rei. Então, irmãos, para nós nos tornarmos reis, Ele nos gerou novamente. Amém? Você crê que você é filho do rei? Amém. Aleluia? Amém. Glória a Deus. Tiago 1,18 diz assim: pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele nos gerou. Em 1 Pedro 1,23, se Matias for muito ligeiro: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, irmãos, nós agora somos filhos, nós fazemos parte dessa linhagem. E nós somos herdeiros desse trono.
Mas existem algumas vantagens de você ser príncipe, amém? Existem muitas vantagens. Você vai ser servido. Você vai ser, usufruir de muita coisa que os réis mortais não têm acesso. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim, a respeito dos anjos: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Você sabia disso? Que existem anjos a seu serviço? Isso é muito precioso. Esse é um dos privilégios que nós temos, de sermos filhos do rei. Mas também ser filho de um rei, ser rei, tomar posse, né, ser coroado rei, vai te trazer algumas responsabilidades. Na Idade Média, o rei tinha a função de guerrear. Ele legitimava a sua supremacia sobre os seus súditos, assim, indo para a guerra, ganhando as batalhas. E aí, de um rei, espera-se grandeza de caráter, coragem para tomar decisões e a mais completa educação formal. E também a capacidade de inspirar o público e colocar-se próximo a ele e representá-lo. Está vendo como é? Exigência? Está vendo como é responsabilidade? Porque a gente pode andar de qualquer jeito, se vestir de qualquer forma, comer de qualquer jeito, a gente chega nos cantos, não está muito preocupado, uns mais que os outros, né? De como é que vai comer, como é que vai se comportar. Mas a linhagem real, eles têm que seguir todo um protocolo de como andar, como vestir, como se comportar nos lugares, e se espera grandeza de caráter. Você acha que se espera menos de você do que isso? Grandeza de caráter? Você espera coragem para tomar decisões. E você espera a mais completa educação formal. Não, isso tudo não espera de nós, não. A gente é bem bagunçado, né? Irmãos, Ele nos constituiu reis. E nós temos nossas obrigações e nossos privilégios. Ele também nos constituiu sacerdotes. O sacerdote, ele também poderia ser sacerdote de qualquer forma? Foi o que o Willis disse que me inspirou para trazer essa palavra hoje. Para ser sacerdote, eu tenho que nascer na linhagem de Arão. Só era sacerdote quem nascia da linhagem de Arão. Ele tinha que pertencer a essa linhagem. Em Êxodo 28, diz que o Senhor mandou separar Arão e os seus filhos para serem consagrados ao sacerdócio. E aí o Senhor vai dando todas as regras de como a coisa deveria acontecer, as vestes que deveriam ser feitas para que Arão vestisse, colocasse essas vestes. Além dessas vestes, no versículo 4 diz um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepele, uma túnica bordada, mitra, cinto. Diz no versículo 36, farás também uma lâmina de ouro puro, nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. E escrito santidade ao Senhor. E aí diz, no versículo 43, que Arão e os seus filhos não poderiam se apresentar sem essas vestes. Eles não poderiam ministrar o serviço ao Senhor sem estar cumprindo essas regras. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Havia essa regra de que eles tinham que se vestir dessa forma, Arão tinha que se vestir dessa forma, mas essas roupas tornavam Arão sacerdote? Todas essas peças indumentárias, todas essas tornavam Arão sacerdote? Um outro cara de uma outra tribo poderia vestir todo aquele negócio, botar todo aquele aparato, que iria se tornar um sacerdote? Me responda. Então, o que eu quero que você medite nessa noite é o seguinte: não existe nada estéril, nada que você queira mostrar para os outros que vá te tornar um filho de Deus. Nada.
que vai te tornar um sacerdote. Não existe qualquer máscara que você queira colocar, qualquer aparência, qualquer forma de culto que você queira fazer, qualquer zoada que você queira fazer. Nada disso vai te tornar um filho de Deus. Só existe uma forma de se tornar filho de Deus, para que você também possa se tornar um sacerdote. É nascendo de novo. É nascendo e se tornando linhagem do sumo sacerdote, que é Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, uma roupa não te torna crente. Um modo de falar não te torna crente. Ouvir louvor não te torna crente. Deixa Jesus fazer a obra. Em Apocalipse, no capítulo 3, nos versículos 1 ao 3, na carta à igreja de Sardes, ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Irmãos, esses dias, né, eu tenho assistido muito o canal do YouTube, o Dizascope. Eu ontem falei com os meninos, né, a gente estava conversando lá na mesa. E eu falei, eu já maratonei, já zerei todas as temporadas do canal Luciano Subirá. E aí agora eu não tenho mais o que assistir o Luciano Subirá, agora eu estou esperando uma nova temporada para poder assistir. Enquanto isso, eu vou aqui maratonando os vídeos do Douglas Gonçalves. E são pregações muito boas, eu recomendo. Né? E uma das pregações que eu vi dele, ele prega sobre a igreja de Sardes. E eu achei assim, muito precioso o que ele falava. Né? Assim, me impactou muito. Que ele diz que aquela igreja era uma igreja totalmente voltada para a aparência, porque eles tinham ali uma fábrica de produzir tecidos que era assim de uma tecnologia muito além do tempo deles. E aquilo eles se achavam os melhores, porque eles tinham as melhores roupas. Né? E a roupa, ela fala muito a nosso respeito. Né? Quando a gente vai, por exemplo, no casamento, as mulheres principalmente têm que gastar dinheiro com uma roupa para ir para o casamento. Você não simplesmente não pega uma roupa que está no guarda-roupa e vai com aquela roupa que está no guarda-roupa para o casamento. Né? Ainda porque se as roupas que ficam no guarda-roupa que você usa todo domingo para vir para a igreja, né? Você não ia vir no domingo para a igreja com a roupa que você vai para o casamento também, porque nem combina. Né? Você ia chegar aqui e ia ficar todo mundo pingando, né? Nossa, é arrasando hoje. Aí as irmãs iam me chamar de metida, né? Ia ficar te olhando assim, só quer ser. Tem essas coisas, né? E aí, irmãos, a igreja de Sardes tinha isso, a aparência. Eles se achavam destaque, porque eles se vestiam muito bem. E aí, o que é que o próprio Jesus está dizendo aqui para a igreja de Sardes? Veja bem, ele diz, eu conheço as tuas obras. Ele começa a carta dizendo, eu conheço o que tu faz. Eu conheço o que você pensa. Eu conheço o que você diz. Eu conheço o que você faz quando ninguém está vendo. Eu conheço os sites que tu acessa na internet. Eu conheço as tuas obras. Você tem nome de que vive, mas você está morto. Você parece, você mostra para os outros que você está vivo. Que você nasceu de novo, mas você está morto. Estais mortos em vossos delitos e pecados. A palavra de Deus diz isso. Não adianta a gente esconder das pessoas. Não adianta a gente esconder das pessoas. A quem realmente importa. Eu me lembrei de um versículo agora que diz assim, vocês temem o que pode, como é meu bem, pode matar. Deveis temer o que pode matar e lançar a alma no inferno. Por que a gente não teme, né? Por que o nosso coração não se enche de temor quando a gente está sozinho e vai fazer uma coisa errada? Por que a gente não faz na frente da mãe?
Mas faz na frente de Deus. De duas uma. Ou a gente não tem temor nenhum, a gente não crê que Ele está lá. Nicodemos, minha gente, era o mestre da lei. O homem era a elite dos religiosos da época. Ele era a elite. O que você achasse de top hoje, de crente, aquilo ali é crente, viu? Era Nicodemos. Exemplo de mestre da lei, sabia tudo. Tudo de Bíblia. Se você perguntar, você sabia interpretar também. E o que Jesus disse para ele? É necessário nascer de novo. Nada disso que adianta. No versículo 2, ele diz para a igreja de Sardes: ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Seja vigilante, consolida as pessoas que estão para morrer, as que estão ao teu redor, que você está vendo, que está enfraquecendo, que está caindo, que você já compartilhou com você, que não ora mais como orava antes, que não busca mais a Deus como buscava antes, que não tem mais nem vontade de vir para a igreja como vinha antes. Consolida o resto dos que estão para morrer. Não tenho achado íntegra nas tuas obras. É nossa responsabilidade como igreja. Muitas vezes a gente faz compactuar, é se juntar. Está caindo, a gente vai junto. E aí o peso é maior, cai todo mundo uma vez. Em Efésios 5:11 diz assim: não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Como é que reprova? Ah, você vai para o inferno, você está sabendo que você vai para o inferno? Andando desse jeito, você está sabendo, você vê que o seu irmão diz mesmo. Se você continuar desse jeito, você vai para o inferno, você quer ir para o inferno. Não, não é desse jeito, né? A vontade às vezes deve dizer assim, né? Você quer ir para o inferno, graça? Mas é chegar com amor. Como é que está a tua vida espiritual? Vamos orar junto, hein? Vamos fazer uma campanha de oração nós dois juntos? Bora. Bora fazer um jejum junto? Porque assim, quando a gente se compromete só com Deus, a gente tem aquela mentalidade assim: ah, Deus perdoa. Ah, que a gente falha, né? Ah, Deus perdoa. Mas quando a gente fala um compromisso com outra pessoa, né? Ó, tal hora a gente vai estar junto, certo? Aí a gente se compromete com a pessoa. A gente, um lembra o outro, né? Um puxa o outro e vai. Faz isso. Ao invés de ir junto, né? É isso. O terceiro versículo diz: lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Irmãos, para quem que Jesus vai vir como ladrão? Para a pessoa que não está esperando. Quem é que vai ser surpreendido com a vinda de Jesus? A pessoa que não está esperando. A pessoa que não está preparada. Então, irmãos, ele diz: volte à prática das obras. Arrepende-te. Volta ao que você ouviu no começo. Vai lá, se arrepende. Se lembra de quantas vezes Deus já te chamou a atenção com relação a isso. Né? Porque a gente tem mesmo essa teimosia, né? Deus, eu fico assim: Senhor, graças a Deus que Deus tem paciência comigo, né? Porque eu precisaria me falar as coisas tantas vezes a mesma coisa. E aí que eu me acho pessoa assim que aprende rápido. Mas com relação a modificar essa natureza, o negócio é difícil, né? Só o Senhor sabe. E aí, irmãos, ele vai e me lembra da palavra dele, né? Se lembre da palavra dele. Se lembre daquilo que ele tem falado. Se lembre daquilo que ele tem insistido com você. Amém? Amém. Volte à prática dessas obras. E o ponto quarto e o último ponto. Qual é o propósito dele nos ter feito reis e sacerdotes?
existe um propósito de nos ter feito reis e sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai. Para servirmos ao nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Em Levítico, no capítulo 6, os versículos 12 e 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele. Cada manhã, sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É esse o nosso dever como sacerdotes. Amém? Amém. Foi para isso que ele nos fez sacerdotes. Todos os dias nós precisamos acender esse fogo. Todos os dias a gente precisa estar lá com a lenha, renovando a lenha no altar. Todos os dias. E aí, para que esse fogo? É porque é bom, gente. A presença de Deus é bom demais. É bom demais. O fogo do Senhor, assim. É bom demais. Não. Esse fogo, ele era aceso com um objetivo. Para colocar nele os holocaustos e as ofertas. Todos os sacrifícios e todas as ofertas que precisavam ser passadas ali pelo fogo. Então, irmãos, o Senhor nos faz sacerdotes com esse objetivo. Para a gente se oferecer a cada dia como sacrifício, como oferta a Ele. Para a gente queimar a gordura das ofertas pacíficas, das ofertas de comunhão. Para intercedermos pelos outros. Esse é o principal papel do sacerdote. Os meninos estão batendo aqui nessa parede, viu? Irmãos, eles apresentavam as ofertas, os sacrifícios, por si mesmos e pelo povo. Então, se você recebe hoje que você é um sacerdote, você tem uma responsabilidade com relação à sua vida, mas não somente a sua vida. Você vai santificar a sua vida, mas não somente para bater no peito e dizer, rapaz, eu sou bom, olha como é que eu sou crente, mas vixe, já li a Bíblia não sei quantas vezes esse ano. O tanto de jejum que eu já fiz esse ano, eu tenho certeza que ninguém na igreja bateu ainda. Não é para isso. Quando nós nos santificamos, o objetivo do sacerdote era para oferecer pelo povo. Então se santifica e vai edificar a vida de alguém. Se santifica e vai buscar alguém lá fora, vai pregar para alguém, vai com essa tua vida, com essa tua luz que está brilhando em você, mexer com a vida de alguém lá fora, levar essa pessoa e apresentar ela diante de Deus. Assume hoje essa coroa como rei, assume hoje essa história como sacerdote. Amém? Eu queria chamar a atenção hoje para uma parte da vestimenta do sacerdote, porque aquilo ali tudo era sombra das coisas da nova aliança. Eu estava até compartilhando com meu marido ontem, que eu nunca tinha observado desse diadema que havia, né? Que o sacerdote tinha que usar. Ele era de ouro e ele era gravado, né, em algumas versões diz consagrado ao Senhor. Esse diadema era colocado, né, sobre o turbante e ele andava com isso na testa, consagrado ao Senhor. Nós temos que andar com isso não escrito na testa, mas escrito em nossas vidas, consagrados ao Senhor, santificados ao Senhor, separados para o Senhor. Amém? Nós carregamos essa responsabilidade em nós. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração nessa noite, colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor.